Boa noite a todos. No nosso encontro de hoje, nós vamos abordar a respeito da rescisão contratual e a apresentação eu fiz ela de uma forma mais sucinta, mas eu disponibilizei no material de apoio, no sala de aula, né, um material completo, né, uma apostila, na verdade, uma apostila de 50 laudas, que vai tratar a respeito da rescisão e mais minuciosamente, com mais detalhes, né, com os artigos e tudo mais. O objetivo não é... Qual que é o objetivo ali da apostila? É que vocês tenham um material complementar. Se num determinado dia no escritório, né, vocês precisarem de alguma informação, você consegue dar a resposta para o seu gestor, ou sendo você o gestor, você consegue dar a resposta para quem lhe indagou, ou um cliente, alguma coisa, né, cliente do escritório de contabilidade, e você consegue dar essa resposta fundamentada. É claro que ela tem um número maior de laudas, porque ela está com uma fonte maior, tem algumas imagens gráficas, né, tem um bom espaçamento, né, se objetivasse, né, reduzir o espaço, reduzir inclusive cabeçalho e rodapé, daria bem menos, tá, bem menos mesmo, mas está bem detalhado. Eu achei melhor deixar assim, que ela está bem bonita, bem interessante, de uma leitura agradável, do que deixar muito espremidinho e dizer assim, eu tenho um super resumo em poucas páginas, mas você olha assim, visualmente não é tão legal, ok? E também disponibilizei a apresentação. A gente vai ter a apresentação. Eu vou fazer um segundo ponto, que eu vou apresentar alguns exemplos daí de cálculo para a gente fazer e como é que eu faço, e depois a nossa terceira parte são algumas questões, beleza? O ponto aqui em relação à rescisão contratual, a ideia qual que é, né? A ideia é que tanto o empregado ou o empregador não tem mais interesse em dar continuidade no contrato de trabalho. Então, essa rescisão vai fazer com que, né, não haja mais obrigação de pagar por parte do empregador e não haja mais obrigação de prestar serviço. Essa rescisão ela pode acontecer de diversas formas. Então, aqui a título de exemplo, né? Então, nós temos, né, a possibilidade do empregador que não tem mais interesse de manter o vínculo, né? Ou não ter mais aquele funcionário trabalhando, e ele pode, então, despedir, né, o funcionário sem uma justa causa. Não existe, digamos, né, uma obrigação de você permanecer com o funcionário, exceto em casos específicos onde haja uma estabilidade, ou uma estabilidade, né, provisória, né, mas se não, a qualquer momento, o empregador pode despedir o empregado, sem problema nenhum. Agora, pode acontecer que o empregado também não queira mais trabalhar na empresa, né? Estava trabalhando lá, mas acordou um determinado dia e disse, olha, não quero mais. Né? Então, o empregado ele pode formalizar um pedido de demissão, né? E daí ele vai, né, deixar a empresa. A gente vai ver que tanto na demissão por justa causa, no pedido de demissão, existe um prazo que deve ser concedido, né? Ou seja, o objetivo é que tanto o empregado que recebe a informação que ele foi despedido, né? Olha, eu não quero mais, infelizmente eu não quero mais que você permaneça trabalhando. Imagina qual que é a situação para o empregado, né, com família, com obrigações, com tudo mais, de um dia para o outro e não ter mais o vínculo de trabalho. Então, a legislação vai exigir que o empregado, né, conceda um determinado período para que justamente ele obtenha um outro local para trabalhar, que é justamente o aviso prévio, ok? Da mesma forma o empregado, ele chega um dia da manhã, ele fala assim, acordei com a pá virada, não quero mais trabalhar nessa empresa. Ele faz o pedido, o empregador vai dizer, olha, ok, né, não tem como obrigar a pessoa a trabalhar, isso aqui não é trabalho forçado, mas eu preciso que você, né, me possibilite, então, que eu possa treinar uma outra pessoa para ficar no seu lugar. Então, o empregado, ele também vai cumprir o aviso prévio, ele também vai conceder o aviso prévio para o empregador, tá? A gente vai ver a respeito do aviso nos próximos slides.
Tem também a situação da demissão por justa causa. Então, a demissão por justa causa vai fazer, né, com que haja o fim do vínculo de emprego e vai estar relacionado a alguma situação onde o empregado cometeu alguma falta, né, bastante grave. Eu até trouxe, o nosso objetivo é mais a questão de trabalhar também a questão do entendimento e o cálculo, mas a título de informação, deixa eu aproveitar e já pegar já, né? A título de informação, pode acontecer o seguinte, pode acontecer uma justa causa por parte do empregador e do empregado. Do empregador, se o empregador cometer algo, né, contrário, lesivo ao empregado, e caberá o que é chamado, né, de rescisão indireta, ou seja, houve uma falta grave por parte do empregador. E se houver uma falta grave por parte do empregado, daí vai haver, né, justamente uma demissão, só que ela tem uma razão, então ela é uma demissão por justa causa. Deixa eu abrir aqui só rapidamente para mostrar para vocês onde é que está, né? Ela consta na CLT, no artigo, deixa eu só ver se vocês estão visualizando aqui. Ó, consta na CLT, no artigo 482 e no 483. O 482, ele vai trazer as causas de justa causa, né, para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, né? Então, o que é, né? Situações, né, onde o empregado, né, ele cometeu alguns comportamentos que a gente vai listar ali nas alíneas, né, que vai fazer então com que o empregador possa despedir-lhe por justa causa. O que seria, né? Ato de improbidade. Ato de improbidade é situação de furto, roubo, né, de recursos da empresa. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Aqui envolve, né, pessoa, algo relacionado à questão de cunho sexual, acesso a sites, ou hoje em dia não existe, antigamente tinha aquele negócio de disque, telefonar para uns negócios, uns números eróticos e tudo mais, né? São casos de incontinência de conduta, né? Não é uma conduta adequada para o ambiente de trabalho, né? Também, negociação habitual por conta própria ou alheia sem a permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência. É aquele empregado. Imaginem vocês, né, contadores, profissionais liberais, daí alguém procura vocês no escritório de contabilidade e você começa a fazer o serviço por fora. Você é concorrente do próprio escritório onde trabalha, né? Você está exercendo concorrência ali para o seu empregador. Condenação criminal, quando passado, transitado em julgado, né? Desídia no desempenho de suas respectivas funções. Desídia, então, é justamente, né, quando o empregado não cumpre as suas obrigações, né, por preguiça, ele simplesmente, né, ele tem que fazer uma determinada atividade, é um processo, ele simplesmente não faz. Ah, não vou deixar para depois, e acaba não fazendo, isso é desídia. Embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo de empresa, ato de indisciplina ou insubordinação, né, tem algumas pessoas que eles não servem para ser empregados, né? O comportamento dele, você solicita alguma coisa, ele é insubordinado, responde, né? É uma situação aqui de demissão do empregado por justa causa. Abandono de emprego também, né? Ato lesivo à honra, à boa fama, praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, né? Exceto o caso de legítima defesa. Também ato lesivo da honra e da boa fama, né, praticadas contra empregadores superiores hierárquicos, prática constante de jogos de azar, perda de habilitação. Então eu contrato, digamos, alguém para trabalhar como contador e ele tá numa situação que ele cometeu algum ato, né, que ele está com que foi ou foi cancelado ou ele está, digamos, com a sua habilitação suspensa. Ele não pode atuar num determinado período. Poxa, se eu contrato a pessoa para ser contador, advogado, né, ou um profissional lá que ele vai necessitar justamente da habilitação para trabalhar, se ele tiver com aquela habilitação suspensa, é um motivo para mim dispensar ele por justa causa, né? O que adianta um contador se ele não pode assinar como contador? Para que eu vou ter ele se eu justamente contratei ele para isso? Aí eu tenho também, né,
Aí também diz, ó, parágrafo único, constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. E o artigo 483, ele vai trazer as situações onde a gente chama, né, de rescisão indireta. Ou seja, o empregador, a conduta do empregador é contrária, né, a tal forma que vai ensejar o seguinte, vai ensejar que haja a demissão do funcionário e daí ele vai receber as verbas como se fosse, né, uma demissão imotivada, né? Ou seja, culpa, né, do empregador. Já que eu aproveitei, vou comentar então sobre os dois, vou abrir a CLT, depois a gente pode fechar e voltar para os slides. Então, que situações que dão, né, a direito à rescisão indireta? Forem exigidos serviços superiores às suas forças, né, proibidas em lei, né, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, né, então extrapola, né, a questão, digamos, de uma determinação, de uma exigência ali para cumprir o seu trabalho, né? A forma como ele é tratado, né, o rigor excessivo, extrapola todos os limites. É um caso de rescisão indireta também. Correr perigo manifesto de mal considerável, então qualquer situação onde seja exigido dele como empregado, né, exercer a sua atividade onde haja risco à sua segurança, não cumprir as obrigações do contrato, né? Não tá pagando os seus salários, né? Não está fazendo nunca fez o registro da carteira de trabalho, nunca fez o pagamento do INSS, não pagou FGTS. Então, assim, tá completamente tudo atravessado. Isso vai ensejar, então, o direito do empregado pleitear a rescisão indireta, tá? E daí ele menciona aqui também, né? Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e da boa fama. F. O empregador ou seus prepostos ofenderam-no fisicamente, também mesma coisa, salvo em caso de legítima defesa, né? E o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este, por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários, né? Então, ele reduz o salário de tal forma que torna inviável. Então, ao invés de ele despedir o funcionário, ele faz uma redução ali na carga horária, de tal forma que é inviável. Então, assim, ele deveria realmente despedir o funcionário, né? Sem uma justificativa, né? Mas não reduzir ali a carga horária, né? É o que a gente chama de colocar a pessoa na geladeira, né? Às vezes as pessoas tentam colocar, digamos, o profissional na geladeira, diminui bastante a carga horária dele a tal ponto que daí, ao invés de rescindir o vínculo, né, deixa com uma carga horária bem baixa. Posso comentar que isso é algo que acontece, por exemplo, em instituições de ensino. O que você faz? Você tem um profissional que ele tem 5 noites. Se ele tem, depois ele fica com uma noite só para não rescindir o vínculo, cabe rescisão indireta, tá? Tanto é que nessas situações é solicitado, né, para que o professor, é solicitado para que o professor assine que ele não, né, que ele não tem interesse na rescisão indireta, porque seria devido à rescisão indireta, tá? Então, assim, o professor tem um número maior de aulas, ele tem uma redução drástica, ele assina um documento junto ao RH, né, dizendo que ele concorda em permanecer com uma noite só, tá? Exemplo que eu passei, né? E aí depois ele tem mais os parágrafos aqui. Beleza? Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, né, falamos ali a respeito das espécies, falamos sobre a demissão por justa causa. Outro exemplo, né, contrato por prazo determinado. Então, se o prazo é determinado, né, no término do contrato, pode haver rescisão. Situação de culpa recíproca, que é onde tanto o empregador, né, acabou cometendo uma falta grave, o empregado também, então existe culpa recíproca. Isso a gente está vendo aqui as espécies, porque depois a gente vai ver, né, quais são os direitos que tem, né, os deveres que tem o empregador ali, né, de cumprir nesses casos.
uma situação de mútuo consentimento, uma questão de acordo, né, não, um motivo de força maior, morte do empregado, também é uma razão para rescisão contratual, e aqui não mencionei, né, mas você também tem a questão da morte do empregador. Então você tem lá, por exemplo, um microempreendedor individual, né, ou uma Eireli, onde o sócio que fazia tudo, ele vem a óbito, né? Também vai haver a rescisão contratual, tá? Então tá. Então diz assim, ó. Vamos começar pela primeira espécie, né? Primeira espécie de demissão. Demissão sem justa causa. Ao ser demitido sem justa causa, com um período de contrato superior a 1 ano. Aí ele vai trazer quais são, o que é devido, então, para o empregado, né? Saldo de salário, aviso prévio. O que eu fiz? O próximo slide, eu justamente pensei, vou trabalhar, então, a ideia do aviso prévio. O que vem a ser o aviso prévio? O aviso prévio, né, ele pode ser tanto trabalhado quanto indenizado. Se ele for trabalhado, né, o que acontece? Mencionamos, né? Pode haver o pedido de demissão, onde o empregado faz o pedido e ele vai cumprir o aviso prévio, ou seja, ele vai conceder um prazo de 30 dias, né, onde ele vai permanecer trabalhando, né, para que o empregador possa encontrar uma outra pessoa para substituí-lo, né? Se ele, né, deixar o trabalho, né, o empregador ele pode descontar esses dias do empregado, tá? E é claro que a gente vai, vocês veem muito na prática, né, situações onde, por exemplo, o empregado recebeu uma outra proposta de trabalho e daí ele solicita para o empregador que ele não tenha a obrigatoriedade de cumprir o aviso prévio. Por mera liberalidade, o empregador pode, né, ele não vai indenizar, não vai, né, pagar aqueles dias, mas ele pode dizer, não, ok, eu libero você, então libera ele. É importante destacar o seguinte, esse direito, quando a gente estiver falando do empregado, o direito do empregado receber o aviso prévio é irrenunciável. Então, assim, que toda a consolidação das leis de trabalho, né? Ela entende o quê? Que o empregador é o elo mais forte e o empregado, né, mais fraco. Então, se o empregador, né, liberar o empregado porque ele vai trabalhar numa outra empresa, ele não precisar cumprir a totalidade dos 30 dias, ok. Mas por parte do empregado, ele não pode, né? Não, então assina aqui que tu renunciou. Não, o empregado ele não pode renunciar a esse direito, tá? O que é importante mencionar é o seguinte, né? Quando o empregado for dispensado e tiver que cumprir o aviso, ele pode optar por duas situações. Ou ele vai ter reduzido em 2 horas, a sua jornada de trabalho, sem redução do salário. Por quê? A lógica é, né? Se eu sou despedido, né? Despedido sem justa causa, vou precisar buscar um outro local para trabalhar. Se eu trabalhar a mesma jornada que eu tenho, ou seja, digamos assim, que a pessoa trabalhasse o dia inteiro, quando é que a pessoa vai buscar uma oportunidade de trabalho? Não vai conseguir. Então, ele vai cumprir o aviso. Se esse aviso for trabalhado, ele vai cumprir todo o aviso trabalhando. Quando chegar lá no final, ele não vai ter uma outra oportunidade. Então, o que acontece? Ele pode, né, ou ter a redução de 2 horas na jornada de trabalho, justamente para ele procurar um local para trabalhar, ou ele pode receber, né, ou pode receber não, perdão, ele pode, né, os últimos 7 dias corridos, né, sem prejuízo do salário, ele não estar trabalhando. Por quê? Para que daí, então, naqueles últimos 7 dias, ele possa buscar uma recolocação no mercado, tá? Essa é a ideia do aviso prévio, para que o empregado possa, então, buscar uma melhor oportunidade de trabalho. Aproveito para mencionar o seguinte, se for o empregado que pedir a sua demissão, se ele disser, eu não quero mais trabalhar na empresa, não existe a redução da jornada, tá? Porque se o empregado pediu para sair, não era do interesse do empregador, e o empregador está precisando dele na empresa. Então, o empregador precisa dele, ele não tem direito à redução da jornada de trabalho ou a questão dos 7 dias, ok? Beleza. Né?
E daí pode-se dizer que terá tratamento, né, de saldo salarial quando for trabalhado, e beleza. Vamos para o próximo. A ideia é trazer só alguns tópicos aqui. Aqui eu trouxe graficamente, bem fácil de compreender, quando que o aviso prévio ele é devido. Então, né, não se aplica aviso prévio, ou seja, não há direito a aviso prévio. Então, se o empregado cometeu uma falta grave, onde ele vai ser despedido por justa causa, ele não tem direito a receber o aviso prévio. Motivo de força maior, também não haverá aviso prévio. A gente até pode comentar ali a respeito de força maior. Não sei se não me recordo se eu coloquei no slide, mas se a gente vai no slide, a gente vai ver. Aliás, eu tenho, sim. Fatos do príncipe, né, o factum principis, e morte do empregado. São causas onde não é devido o aviso prévio. Quando é devido o aviso prévio? Na extinção por culpa recíproca, a gente vai ver como é que vai ficar isso, na extinção por acordo, né? E o aviso prévio será reduzido pela metade nesses casos, né? Então, o que a gente viu? O que a gente vê, né? Que na dispensa sem justa causa ele vai receber o aviso prévio, justamente seguindo a lógica para ele conseguir uma outra oportunidade de trabalho. Se houver culpa recíproca ou se for acordo, esse aviso vai ser reduzido pela metade. E agora eu vou mostrar a questão do prazo, né, do tempo. Essa tabela aqui, ela apresenta o aviso prévio, como é que ele funciona, né? A partir de 2011, né, teve alteração. Antes era sempre 30 dias. O que acontece? Se eu, empregado, peço para sair, eu sou obrigado a cumprir um prazo de 30 dias. A legislação vai trazer os 30 dias. Eu não vou usar essa tabela aqui, beleza? O prazo de 30 dias no pedido de demissão, porque a ideia é que o empregador, em 30 dias, ele se resolve. Agora, o empregado, quanto mais tempo ele tiver dentro da empresa, você imagine uma pessoa que trabalhou 25 anos dentro da empresa, né? O cara faz 25 anos lá a mesma coisa, ou 20 anos a mesma coisa. Para essa pessoa que ficou 20 anos lá fazendo um determinado procedimento, na hora que ele vai voltar para o mercado diz assim, ó, cara, tu me desculpa, mas assim, ó, tu trabalha lá naquela empresa, aquela empresa, assim, ela tá até, os procedimentos são procedimentos, assim, muito antiquados, né? A nossa empresa que é toda moderna, não tem como te contratar. Então, quanto mais tempo o empregado tem de empresa, maior é o tempo de aviso prévio. Por quê? Né? Porque se entende que ele vai ter uma dificuldade muito maior de conseguir uma nova colocação no mercado. Então, até um ano de trabalho, dias de aviso, né? Demissão sem justa causa, 30 dias de aviso. Passado um ano, vai sempre crescendo 3 dias. Então, completos um ano, 33. Se for assim, ó, 4 anos e 5 meses, o que importa é o tempo completo. Então, é 4 anos, 42 dias. 19 anos, eu não estava vendo porque aqui tá comendo aqui, ó. Beleza, eu pensei que não tivesse aparecido. Ó, 20 anos, 90 dias. O prazo máximo é de 90 dias. Então, ele pode ir, o aviso prévio, de 30 até 90, conforme o tempo que o empregado tem junto à empresa, certo? Vai acrescendo, né, a cada ano, 3 dias. 3 dias até que ele chegue, né, até que chegue, então, a 90 dias de aviso prévio. Por quê? Ah, professor, se for 25, vai ser os 90, né? Se for, enfim, o prazo máximo é 90 dias, ou seja, né, 90 é praticamente 3 meses, para que nesse período, então, ele consiga uma nova colocação no mercado. Ele vai continuar na empresa, né, até buscar uma nova colocação. Aí aqui trouxe como exemplo, ó, o empregado admitido em fevereiro de 1996 e demitido em dezembro de 2018, né? 96 a 2018. Então, de 96 a 2018, esse empregado, ele tem completos 22 anos. Então, ele vai ter direito a 90 dias. Né? Exemplo 2. O empregado admitido em 6 de maio de 2015 e ele é admitido em 1º de dezembro de 2018. O que ele tem? Ele tem 3 anos e 7 meses.
Só que o que importa para a contagem é os anos completos. Então, ó, olhando aqui na tabela, até posso voltar, ó, 3 anos, está lá, ó, 39. Então, até um ano é 30 dias. Se ele já completou um ano, aí já são 33. Completou 2 anos, 36, ok? Eu coloquei ali para que não... Coloquei também aqui embaixo, né? Que é importante para não esquecer, a gente está conversando, mas às vezes a pessoa pode ver o slide depois, que diz assim, ó, como a proporcionalidade do aviso prévio é um direito exclusivo do empregado, em caso de pedido de dispensa por parte do empregado, é 30 dias, independente de quanto tempo ele está na empresa, certo? Porque o objetivo é a proteger o empregado e não o empregador, né? Que daí a pessoa quer sair, imagina o empregado diz assim, eu não aguento mais trabalhar, eu tô pedindo a minha conta. Aí o cara diz, não, beleza, fica 90 dias trabalhando aqui comigo. O cara fala, não aguento mais, né? Então a ideia é, no máximo, se o empregado pedir a conta, 30 dias. Aí achei importante, estou trazendo aqui também para constar, em razão da projeção do aviso prévio, o cálculo de verbas como 13º, férias e FGTS deverá considerar todo esse período. Exemplo, o empregado com 10 meses de contrato de trabalho recebe o aviso de sua demissão sem justa causa, então vai ter o aviso prévio. Mesmo se o aviso prévio for indenizado, ou seja, o aviso prévio indenizado à empresa, né? Ela diz assim, ó, cara, não quero que você cumpra o aviso trabalhando, né? Em 10 dias você vai receber seu dinheirinho, né? Vou lhe pagar, mas assim, ó, tchau, né? Não quero mais. Então, né? E não precisa ter uma justificativa, né? Porque é demissão sem justa causa. Então, o tempo o tempo de serviço desse empregado deverá totalizar 11 meses, pois os 30 dias de aviso prévio deverão ser projetados na duração total do contrato de trabalho. Ou seja, ele terá, então, direito a 11 dozeavos de férias proporcionais. Por quê? Porque a ideia, o que é? É que daí vai contar o último dia dele, mesmo no caso de ser, né, aviso prévio indenizado. Sendo trabalhado ou indenizado, o aviso prévio terá natureza salarial. Integrará o cálculo das demais parcelas, inclusive do FGTS, pois, né, trata-se de um recebimento do último período de trabalho. Trouxe também o seguinte, né? Ah, professor, isso vocês devem ter visto já muito na prática, ou as pessoas comentando, né? O aviso, depois que a pessoa recebeu o aviso prévio, a ideia é que ele não vai ter estabilidade, né? Aviso prévio, ele vai embora sem problema nenhum. Agora, existem duas situações que vão garantir o direito à estabilidade. Então, assim, ó, o empregado está cumprindo aviso prévio, né? E nesse período ele acaba ocorrendo a gravidez, terá direito à estabilidade, ok? Está cumprindo aviso prévio, gravidez, né? A legislação então vai proteger o empregado, ele vai ter direito à estabilidade, tá? Provisória. E o outro caso é a situação onde o empregado também está cumprindo aviso prévio e ele acaba tendo um acidente no trabalho. Então, assim, se ele tiver um acidente de trabalho, ele também vai ter direito à estabilidade, né? Os 12 meses de estabilidade depois do retorno dele. Então, assim, aí, na verdade, ele não vai poder ser dispensado, tá? Aqui, trouxe para vocês a respeito do FGTS e a indenização, né? A demissão, já que a gente está numa sequência, né? A demissão sem justa causa, ela vai ocasionar, né? Que o empregado receba, né, uma forma de indenizar ele, é ele receber 40%, né, do valor que tem lá no fundo de garantia por tempo de serviço. O que foi pensado, né, a questão da criação do fundo de garantia por tempo de serviço? É uma forma de haver uma reserva, né, por uma situação dessas de uma demissão sem justa causa, onde o empregado fica naquela situação para onde vou, o que faço, né? Como é que eu vou me virar agora? Então, 8% do salário, de forma geral, né? A gente vai ver que aprendiz é 2%, mas 8%, de uma forma assim mais ampla, né? Do empregado vai para o fundo de garantia para o tempo de serviço. Isso não é descontado do empregado. O empregador, ele tem a obrigação de pagar 8%, né? Sobre a folha de salário dele mensalmente, né?
Aqui a gente está falando do empregado, não está falando da doméstico, né? A gente não puxou aqui, mas já aproveitando aqui, né? 8%, então ele vai pagando. Quando ele é despedido sem justa causa, o que acontece? A ideia justamente, né, é buscar proteger ele, então haverá então, né, um pagamento, uma indenização de 40% daquele saldo que ele foi constituindo ao longo do tempo. Então a pessoa ficou 10, 20 anos lá, né, com aqueles 8% ali em relação ali ao salário dele. No momento, então, que ele é despedido, se ele for despedido sem justa causa, ele vai ter direito a sacar todo esse dinheiro que ficou lá na FGTS e, assim como, ele terá direito também a receber uma multa de 40%, tá? Eu distingui ali os slides seguintes, a gente vai ver em cada caso, né? Então, nem todas a rescisão de contrato de trabalho vai possibilitar com que a pessoa receba a indenização de 40% e nem todas as rescisões, né, vão possibilitar com que ele saque o FGTS, né? Já adiantando, não me aguentando, a situação onde o funcionário pede, né, que nem o pessoal popularmente fala, pediu para sair, ele não vai sacar o FGTS vai ficar lá, né? Professor do céu, quando é que o cara vai conseguir sacar esse FGTS? Aí existem algumas situações que vão possibilitar sacar o FGTS, né? Talvez vocês saibam de algumas pessoas que, por exemplo, naquele período da enchente, deu enchentes, acho que inclusive deu problemas de alagamento em Camboriú, acho até depois mais recente. Mas, por exemplo, a enchente de 2008, né? A pessoa informava, olha, comprovava que residia em Blumenau, ele conseguia sacar o FGTS, né? Agora, nesse momento que a gente está vivendo, do coronavírus também, né, existe já toda uma movimentação, a gente recebeu mensagens, vocês devem ter recebido também mensagens, dizendo que vai ser liberado, né, a questão também da extinção lá do PASEP, que a pessoa vai ser liberado lá o valor de um salário mínimo, né, 1.045. Não sei se vocês sabem, mas tem uma chuva de ações já, e não sei se é uma chuva, desculpa, né, mas já existem diversas ações em Santa Catarina com resultado favorável, né, solicitando a liberação da totalidade do FGTS, né, mencionando que a situação da pandemia do coronavírus é um caso de calamidade, né, e juízes aqui do estado de Santa Catarina já liberaram, né, o FGTS para várias pessoas, né, bem interessante, vale a pena, né, dependendo se for a situação. O que acontece muito, posso estar equivocado, mas a minha percepção, o FGTS é uma garantia para o empregado, né? E ele pode sacar, claro, em caso de uma doença terminal, né? Câncer, AIDS, né? Ou às vezes do cônjuge, né? Ele consegue sacar esse valor. E a outra coisa que a pessoa, de uma outra forma que a pessoa consegue sacar, é justamente para utilizar para a aquisição da casa própria. Acredito, pelo que tudo indica, que existe uma pressão muito forte na questão do setor imobiliário para não possibilitar com que, digamos, a pessoa retire esse dinheiro ou saque esse dinheiro, apesar de ser assim, dinheiro do empregado, ele só consegue utilizar para casa própria, né? Então, às vezes o cara se endivida inteiro para conseguir sacar aquele FGTS, né? Por quê? Porque ele diz assim, a remuneração da FGTS é muito baixa, então eu compro já um imóvel, às vezes acaba pagando caro no imóvel só para conseguir, né, utilizar o FGTS, né? Enfim, quanto que é o percentual? Daí aqui tem, ó. Qual que é o prazo de pagamento, né? Até o 7º dia, até o dia 7 de cada mês, né? Se não for dia útil, é antecipado. Quais as categorias de trabalhadores? Urbano, né? Inclusive intermitente, rural, avulso, doméstico e aprendiz. Qual que é o percentual? 8%, né, ali da remuneração. Se for aprendiz, é reduzida, a legislação vai trazer que é reduzido, 2%. Rescisão sem justa causa, multa de 40%, só que tem situações que caem pela metade. Então, por exemplo, culpa recíproca, metade. Se houver o acordo, também metade, né? E rescisão por força maior, também a multa é de metade, ou seja, 20% nesses casos, né? E a base de cálculo é, né, a remuneração,
do empregado. Agora a gente vai ver, né, o que o empregado tem direito em cada uma das situações, tá? Então, primeira situação, demissão sem justa causa, né, ao ser demitido sem justa causa com um período de contrato de trabalho superior a 1 ano. Então, ele vai ter o saldo do salário, aqueles dias, né, que ele trabalhou ali até ele saber ali a respeito da sua demissão sem justa causa. Terá direito ao aviso prévio na demissão sem justa causa. 13º proporcional. Férias vencidas, né? Férias vencidas acrescidas de 1/3 constitucional. Lembra que a gente falou, nossa aula passada foi sobre as férias. Então, eu tenho o período aquisitivo e o concessivo. Então, ele tem férias vencidas que ele não gozou, ele vai receber essas férias vencidas, e além disso, ele vai receber as férias proporcionais. A gente vai fazer, vou mostrar para vocês a resolução, assim, com alguns casos, tá? FGTS, 8% sobre a rescisão também vai incluir, né? Acrescido da multa rescisória de 40%, né? E ele também vai ter direito ao seguro-desemprego, a respeito do seguro-desemprego, aqui, seguro-desemprego, né, superior a 1 ano, beleza? A respeito do seguro-desemprego, eu tenho alguns slides que a gente vai tratar um pouco a respeito dele, como é que funciona, quantas parcelas são. Agora, próximo. Opa. Passei e não tinha visto. Ó, superior a 1 ano, a gente viu. Inferior a 1 ano. Se for inferior a 1 ano, o que a gente verifica aqui de diferença, ó, é que ele não vai ter as férias vencidas, ele vai ter só as férias proporcionais. Tá? Então, saldo do salário, aviso prévio, 13º proporcional, mais o terço constitucional, FGTS, a multa, e o seguro-desemprego se ele tiver no mínimo 6 meses de trabalho, dependendo do caso. Então, o que vai ser verificado, né? Se ele alguma vez já recebeu o seguro-desemprego, se é a segunda vez, se é a terceira vez, é isso que a gente vai ver mais adiante. Aqui trouxe um exemplo, né, do aviso prévio dado pelo empregador, para que vocês tivessem ali, né? Então, diz assim, senhor fulano de tal, né? Pelo presente, vimos a comunicar-lhe que após decorridos 30 dias, vossa senhoria ficará dispensado da prestação de serviços relativos ao seu contrato de trabalho, tendo em vista que o mesmo não são mais necessários para a empresa. Tá? Peguei a título de exemplo, e se a gente for observar, vocês têm que tomar o cuidado na questão do prazo, né? Aqui ele está como 30 dias, mas a gente viu que tem que ver ali o quadro de quanto tempo o empregado tem, tá? Aí aqui diz, ó, outro sim, né? Poderá optar por trabalhar sem a redução das 2 horas diárias, podendo, em consequência, faltar ao serviço os últimos 7 dias, sem prejuízo da remuneração. Beleza. Aqui só para apresentar para vocês o modelo. Agora, situação onde o empregado não mais deseja trabalhar na empresa. Então, ele recebe o saldo do salário? Sim. Né? Ele também tem, né, o 13º proporcional, férias vencidas, caso houver, 1/3 sobre as férias vencidas, férias proporcionais, 1/3 sobre as férias proporcionais, FGTS, né, sobre a verba rescisória. Ele, em depósito, em conta vinculada. Se ele pede a demissão, ele não pode sacar, e se ele pede a demissão, ele não vai ter direito à multa, né, porque foi ele que teve o interesse. Antigamente, isso vocês devem saber, as pessoas faziam algo que não existia na legislação, que era o tal do acordo, né? E sempre quando alguém comenta comigo, eu pergunto para entender o que é que a pessoa está querendo dizer a respeito do acordo. Porque, apesar da reforma trabalhista não ter acontecido nesse ano, nem no ano passado, né? Já faz um tempo que teve a legislação, o que acontece é assim, ó. O que eu já vivenciei, né? O empregado diz que ele quer sair da empresa porque ele está muito apertado de grana, ele tem um bom dinheiro de FGTS e ele precisa pegar aquele FGTS porque ele está querendo fazer alguma coisa, ou porque a mulher dele quer fazer um negocinho, quer fazer um salão de beleza, não sei se vocês já passaram por isso. Quer fazer um salão, assim, do funcionário comentar, quer fazer um salão de beleza e tudo mais, né? Aí o que acontecia antes da reforma? Ele dizia para o empregador assim, olha, o senhor, ao invés de eu pedir a demissão, o senhor me manda embora,
né, faz todo o pagamento como se tivesse mandado embora. Por quê? Porque eu quero sacar o FGTS. Então, quem queria ir embora é o empregado. Se o empregado quer ir embora, ele tem que fazer o pedido de demissão. Não é o empregador que vai ter que fazer como se fosse demissão sem justificativa. O que acontecia era, o empregado, né, dava uma chavecada no empregador, o empregador ficava com pena, né, fazia então a demissão sem justa causa, e na época, antes da reforma, quando o empregado tinha mais de um ano, você precisava fazer homologação no sindicato, né? O pagamento não é em cheque, o pagamento é em dinheiro, né? Ou em depósito bancário, ou em cheque administrativo. O cheque administrativo é aquele que o gerente da agência assina, e aquele cheque, se um dia não tiver fundo, o cara pode desistir de qualquer outra coisa, porque se o Bradesco, Itaú não tiver fundo no cheque, daí o cara pode desistir de fazer qualquer coisa na vida, né? Brincadeira. Mas o cheque administrativo vai ser pago, ok? Então tá. Aí o empregado, junto com o empregador, né, ou preposto da empresa, iam até lá no sindicato, simulava como se tivesse sido dispensado, né, sem uma razão específica, né, tinha sido feito todo o pagamento, e o empregado se comprometia a devolver a multa, né? Esse era o acordo. Muitas vezes o empregado também não tinha como fazer o pagamento da multa, ele pedia para o empregador fazer. Olha, pessoal, depois de assinado o acordo, né, e se despedindo ali do sindicato, eu não soube de uma, mas soube, assim, de vários casos, né, onde o empregado virou as costas e falou, não, o senhor me mandou embora, e foi embora, e o empregador não recebeu, né. Então, assim, ó, na prática acontecia, na legislação não existia. Só que a legislação trouxe a possibilidade de, em comum acordo, né, eles decidirem pela rescisão. O que vai acontecer? A pessoa não saca todo o FGTS, né, saca lá 80%, e a pessoa também recebe daí um percentual de multa de 20%, mas não de 40%. Então, assim, quando a pessoa fala acordo, esse é o acordo possível. O acordo possível é assim, ó, o empregado e o empregador conversam e falam assim, ó, vamos fazer cada um uma coisa diferente? O senhor contrata um outro empregado e eu também vou fazer uma outra coisa da minha vida. Isso é por acordo, né? Agora, se não, se o empregador não tem interesse, o empregado que daí peça conta. Ele não saca o FGTS e ele não recebe a multa, beleza? Ao pedir demissão e com um período de contrato de trabalho inferior a um ano, o trabalhador tem direito, né? Saldo do salário, 13º proporcional, férias proporcionais, 1/3 e FGTS. Ele não vai ter a questão das férias vencidas aqui, né? Aqui trouxe um exemplo de pedido de demissão. Eu só apaguei os dados porque era de um caso real, né? Aqui quem fez foi o próprio software que a empresa, a contabilidade utilizava, né? E daí dizia assim, ó, eu abaixo assinado, o nome dele, os dados, né? Venho pela presente solicitar livremente em caráter irrevogável a demissão do empregado que ocupo, né, demissão como empregado, né, que ocupo nesta empresa, desde 23 de janeiro de 2018. Né? Aí, em cumprimento, determina o artigo, trabalharei somente até o dia 29 de março de 2019. Então, ele disse até quando que ele ia trabalhar, ele assinou, responsável pela empresa assinou, e ainda já aparece, perdão, ainda já ficou estabelecido, né, que na época, né, era obrigatório fazer no sindicato, já ficou estabelecido ali quando é que seria o pagamento dos valores das verbas rescisórias lá no sindicato, com o endereço do sindicato, tudo certinho, tá? Beleza. Aqui é um mesmo exemplo de aviso dado pelo empregado, né, mas tipo de um modelo, e vamos adiante. Demissão por justa causa. A gente verificou no comecinho da nossa aula a demissão por justa causa conforme o artigo 482, né, onde o empregado ou por desídia, né, ou por embriaguez habitual, né, prática de jogo do azar, concorrência ali digamos, está exercendo concorrência à própria atividade da empresa, né? Alguns exemplos, né? Tem outras situações, ou uma condenação penal já transitada em julgado, né? São casos de justa causa. Então,
Demissão por justa causa em período superior a 1 ano. O que o funcionário tem direito? Ao saldo do salário. Ele não tem direito a aviso prévio. Não tem. E ele tem direito às férias vencidas. As vencidas, acrescidas do texto constitucional. Ele não tem direito às férias proporcionais e ele não tem direito ao 13º proporcional. Demissão por justa causa, então, não tem o aviso prévio, não tem as férias proporcionais e ele não tem direito ao 13º proporcional, tá? Isso tudo que a gente está conversando é porque na hora que vocês, né, na prática trabalhista de vocês, estiverem fazendo, mesmo que vocês tenham o sistema, né, e o sistema ele acusar uma informação, você diz assim, não, peraí, aqui ele não tem direito, né? Ou outra situação, você vai verificar e vai dizer, o sistema não calculou, ele tem direito, né? Foi o que eu fui fazendo a minha vida inteira, né? Antes de usar o PJE Calc, depois do PJE Calc eu sempre dou uma olhadinha para se está tudo certinho, né? Mas antes do PJE Calc, eu vou mostrar para vocês, vocês têm alguns endereços que você consegue fazer, né, o cálculo, ele faz o cálculo e gera já o relatório, só que mesmo assim é importante que vocês tenham conhecimento para que vocês verifiquem se o cálculo está certo. Qual que é a ideia? Para tudo na vida, né? Você faz o cálculo, só que é importante, além de você ter todo um instrumento que pode automatizar, mas que você tenha a base para saber se o sistema fez corretamente. Beleza. Né? Claro, também se ele tiver direito a salário família, ele vai receber, né? Se ele fizer jus a esse direito, né? E o FGTS dos 8% sobre as verbas rescisórias, que é o saldo salário, né? Mas sem liberação para o saque. E se for em período inferior a 1 ano, ele não vai ter as férias vencidas, né? A gente já falou que 13º proporcional e férias proporcionais ele não vai ter direito, né? A não ser que tivesse algum tipo de problema, aí seria um caso de rescisão indireta, se não tivesse recebido, né, as verbas, né? Tipo 13º, alguma coisa. Mas, enfim, ele só vai ter direito ao saldo do salário, na verdade, tá? E o pagamento lá do FGTS referente à rescisão. Agora, rescisão por contrato de prazo determinado ou experiência. Então, o término do contrato de experiência, né, vai extinguir automaticamente. Então, os contratos de trabalho, né, eles têm lá, digamos, a possibilidade, né, até 90 dias, então você tem contratos, né, 45 mais 45, ou estabelece de alguma outra forma, mas nunca vai passar dos 90 dias, e a ideia é da prorrogação. Colocou uma data só, né, vai ser só de 45 dias. Beleza, né? O que acontece? Se houver o término do contrato e não houver o interesse, né, de permanecer, ou seja, se não houver manifestação, ele vai correr por prazo, né? Aqui na questão da experiência, né? Na questão da experiência, se não houver manifestação ali de não interesse, ele vai vigorar por prazo indeterminado. Então, o que tem como direito, né? Saldo do salário, férias proporcionais, 1/3 das férias, 13º proporcional, né? E o FGTS, 8% sobre as verbas rescisórias, né? E com a liberação do saque, tá? Daí ele pode sacar o dinheiro. Ele não tem multa porque ele estava no prazo determinado, ele estava na experiência. Não foi algo arbitrário. Agora, se essa rescisão for antecipada, aí por iniciativa do empregado. Estava vendo que eu li aqui embaixo, não tinha. Por iniciativa do empregado, o empregado que não tem interesse, ele recebe as férias 1/3, 13º. O que acontece é o seguinte: ele vai receber, ele só não vai receber as férias proporcionais, né, e o 13º proporcional em caso de justa causa. Senão ele vai sempre receber, ele pode pedir a demissão, né, com prazo superior, inferior, num contrato indeterminado, e ele vai sempre receber proporcionalmente. Ele só não recebe férias e 13º proporcional em justa causa, no caso de justa causa. E quando ele pede para sair, ele não consegue sacar o FGTS, né? Então, o que a gente observa aqui, ó? Ele recebe, é feito o pagamento de 8% a título do FGTS, só que ele não consegue sacar. Beleza, próximo.
Se a rescisão for antecipada, só que for antecipada por interesse do empregador, aí ele vai ganhar a multa de 40% sobre o FGTS que tem lá depositado, saldo, 13º e férias proporcionais, beleza? Rescisão com justa causa com menos de 1 ano, aqui por prazo determinado, tá? Paga o 8%, mas o funcionário não saca. E mais de 1 ano, ele vai receber só as férias vencidas, né? E nunca vai ter 13º vencido, porque o 13º teria que ter sido pago, né? Isso daí teria sido uma falha, uma falta do empregador. Então, a única coisa que ele pode ter ele pode ter adquirido o direito das férias, só que ele ainda não gozou. Então, na justa causa, ele vai receber, tanto no prazo indeterminado, como no prazo determinado ou na experiência, né? Aqui as férias vencidas com adicional. Beleza. Aqui se o prazo for determinado, não vai ser questão de experiência, né? Prazo determinado com um prazo maior de 1 ano. Beleza. Importante, só dar um destaque, a gente falou ali sobre todas as modalidades ali, né? Importante só fazer algumas considerações. Entre elas, né? Que para formalização... Não? Na justa causa, a gente vai ver, tá? A gente vai fazer um cálculo, até quero mostrar o programinha para vocês. Não vai ter proporcional, nem férias, nem 13º, né? O 13º, que era do ano anterior, o empregador, por certo, tem que pagar, né? Senão teve uma falha ali do empregador. E as férias, ele só vai ter o que era vencido, o que ele já teve direito. Eu vou voltar ali, talvez, porque a pergunta foi assim, ó, se ele só vai ter as férias vencidas. Ele só vai ter as férias vencidas se for 1 ano, né? Se ele tiver um período de menos de 1 ano, aí ele não vai ter as férias vencidas. Então, assim, ó, como ele teve uma falta grave, como houve uma falta grave, o proporcional ele vai perder, tá? Respondendo ali o questionamento. Então, assim, né? Só comentando para vocês, né? O exame demissional, né? É extremamente importante fazer o exame demissional. Por nada, Suelen, tranquilo. É importante fazer o exame demissional, né? Para constatar. Assim, ó. Sei lá, a gente está vivendo um momento bem conturbado, né? No exame demissional, não é possível você fazer ou exigir que ela faça um exame de gravidez. Você também não pode exigir que a pessoa faça um exame de gravidez para ingressar na empresa, né? Ou para saber, ela já estava grávida antes, então não vou contratar. Não é permitido. Da mesma forma, o exame do HIV, né? Você não vai fazer exame de HIV no funcionário, né? Inclusive, se ele for discriminado, se ele for mandado embora, né? Antigamente, hoje em dia mudou muito, né? Mas antigamente existia muito preconceito, assim, as pessoas não sabiam se ficar perto da pessoa pegava HIV, né? Era uma coisa assim, era quase uma lepra, assim, uma coisa assim bem absurda, né? E foi trazido o seguinte: se a pessoa for dispensada, né, por preconceito, por ser portador do vírus HIV, ele é reintegrado na empresa, tá? Já tive situações onde a pessoa realmente não quis mais trabalhar, ele teria direito ao reingresso na empresa, mas eles, assim, de comum acordo, chegaram numa conclusão e ele não queria mais, então ele realmente saiu, tá? Mas ele teria direito a ser reintegrado. É um caso de benefício previdenciário, onde a primeira coisa que eu olhei, eu falei, caramba, como é que tu foi despedido? Né? Como é que saiu da empresa? Não, tá? O que eu falei que a gente está vivendo no mundo, no caso, a empresa pode verificar. Eu não consegui ler tudo, mas eu acho que eu já entendi onde é que a gente vai chegar aqui. Ó, foi feita uma pergunta, ou uma pergunta. No caso, a empresa pode verificar mediante certidão negativa do Tribunal de Justiça antes de contratar? É legal? Suelen, respondendo a sua pergunta, assim, ó, o empregado, em muitos casos, o empregado nem sabe que isso acontece, mas acontece, né? Tem empresas de recrutamento e seleção, ela vai contratar alguém para trabalhar na área financeira, ela faz toda a pesquisa, né?
até seria motivo de justa causa se ele tivesse ali com a condenação. Então, seria um caso que poderia despedir por justa causa conforme a CLT, né? Ó, vamos trocar uma ideia. Às vezes vocês gostam quando a gente conversa um pouco mais, né? Teve um caso de um funcionário. Ó, para vocês entenderem, teve um caso de um funcionário. Ele estava transitando tranquilamente em Santa Catarina, né? Trabalhava aqui, não quero falar a cidade nem nada, foi cliente nosso. Ele estava transitando tranquilamente na rua, ele foi abordado numa blitz. Ele, sem problema nenhum, apresentou os documentos, tudo certinho, carro tudo certo, não tinha nada de errado. Aí eles falaram assim, ó, na verdade você tem um mandado de prisão. Levaram ele preso, a empresa pegou e fez a dispensa dele por justa causa, ok? Ele veio para o escritório justamente pela questão criminal. Só que a questão criminal, ele, tipo assim, ó, ele nem sabia do processo, nem estava acompanhando, não tinha nem ideia do que estava acontecendo, ok? Foi feita a defesa por parte do escritório, certo? E ele foi, já que eu não vou dizer, não posso comentar, né? Houve a prescrição do processo, houve a prescrição, não entrou nem na questão do mérito, o processo ficou parado, ninguém nem sabia que existia, houve a prescrição, ele foi solto, ok. Aí o que foi feito junto ou em paralelo com a questão criminal? Foi ingressado judicialmente com uma reclamatória trabalhista, por quê? Porque, na verdade, é possível a dispensa, né, por justa causa, numa situação onde ele tem a condenação com trânsito em julgado e tudo mais. Espera aí, não tinha o trânsito em julgado, houve a prescrição, não teve a condenação, reverteu tudo, tá? Nesse caso, no final, o que foi feito? Para resolver a situação, porque daí a gente também pediu, né, toda a questão do dano moral, tudo que ele passou e tudo mais, foi feito um acordo. Foi feito um acordo, onde daí então ele recebeu a multa dos 40%, liberação do FGTS que ele tinha, toda a questão, né, do 13º, das férias proporcionais, bem importantes, tá? Isso é um caso bem legal, assim, bem legal não para o cliente que passou por toda a situação, mas bem legal assim porque conseguimos reverter toda a situação e ele tinha um bom relacionamento na empresa. A empresa era grande, né? Na hora que a empresa viu assim, cadê o funcionário? Não, o funcionário está preso. Ela pegou, entrou direto já com a justa causa lá e o cara, né? O que eu queria comentar com vocês, quando eu falei aqui a respeito do exame demissional, a polícia não sabia. A polícia tem um mandado. Se tiver, digamos, um mandado ali para você né, solicitando a sua prisão, a polícia vai cumprir. Ela não vai verificar, né? Então, né? E não sei se eu comento. Eu não vou comentar mais nada, né? Mas deu muito certo, né? Mas é que tem assim mais detalhes, né? Ah, mas acontece, tá? Se a pessoa estiver respondendo por algum crime e daí chega numa situação que tem um mandado de prisão, né? Puxou os documentos da pessoa, o policial vai cumprir. Aí vai depender o quê? Justamente do advogado verificar o processo, verificar o que está acontecendo. Agora, sempre o processo penal ele não vai à revelia, tá? Você tem um defensor, obrigado a ser contratado um defensor do ativo, você vai sempre ter um advogado. Só que o defensor do ativo, tipo, não viu, entendeu? Deixou, foi fazendo uma defesa, mas sem comentários, né? É que assim, às vezes você paga um pouco mais caro, você tem um serviço bom. Às vezes você quer tudo de graça, aí de graça, sei lá o que aconteceu, não sei, não sei o que aconteceu ali na parte criminal. Eu sei onde eu trabalhei na questão trabalhista, né, que deu certo. A criminal também, né, mas a lambança que fizeram no penal antes do escritório entrar, não sei. O que eu queria comentar a respeito do exame demissional, que é importante, ou a loucura que a gente está vivendo, é assim, ó. Você é parado numa blitz. Você é obrigado a fazer bafômetro? Não, né? Você não faz bafômetro. Se quiser, você deve fazer, enfim, né? Mas não existe nada na face da Terra ou no nosso país que obrigue você a fazer prova contra si. Você diz assim, ó,
cara, na boa, não vou fazer, né? O que não é obrigado, você não é obrigado a fazer. Só que daí o que acontece? A legislação foi alterada de tal ponto que é o seguinte: você não vai pegar a pessoa, levar ele amarrado à força ou extrair o sangue da pessoa para ver se o teor alcoólico da pessoa. O que acontece? O policial, junto com testemunhas, né, o policial, ele tem a questão da fé pública, ele vai dizer assim, olha, há claros sinais de embriaguez, mas você não é obrigado, ok? Assim como, da mesma forma, você trabalha na empresa, né, imagina obrigar você a fazer o exame. Se o cara que está embriagado, está dirigindo, não faz o bafômetro, por que você vai fazer o exame de HIV na empresa? Se você nem pode ser despedido se está com o vírus HIV. Agora eu pergunto para vocês, no que a gente está vivendo atualmente. Será que você é obrigado para entrar no supermercado, medir a sua temperatura? Será que você é obrigado, quando vai entrar na faculdade, alguém pegar, eles pegam aquele laser, assim, quase enfio no teu olho? Nunca tive problema, tá? Também não passei por isso. Mas, assim, são coisas que me questionaram. Por exemplo, a pessoa falou assim, eu fui na academia, cheguei na academia, a pessoa mirou errado, jogou aquele laser para medir a temperatura no meu olho. Queria matar a pessoa. Aí pergunto, se a pessoa não é obrigada, primeiro que você aprende, que a pessoa não é obrigada a fazer prova contra si, beleza, a pessoa faz por boa vontade, mas daqui a pouco vão exigir, né? Aliás, já tem várias coisas que são exigidas de nós, né? Por exemplo, toda a questão Isso. Então, é isso, né? E às vezes o que acontece? Quem não quer, digamos, acaba às vezes não indo num determinado estabelecimento. Mas se a gente for observar, ninguém seria obrigado a fazer prova contra si. A pessoa faz por uma questão ali de tentar demonstrar ali para os seus colegas ali, né, que não tem nenhum sintoma. Agora, só botar um pouco de fogo na fogueira, né? Pensem o seguinte, quando a gente está gripado, a gente não fica um período que está incubado com a doença sem que haja os sintomas? Num período de incubação, não sou médico, né, mas pelo que eu ouvi dizer, tem um período de incubação, onde a pessoa não está em estado febril e ele não está ainda com sintomas, mas ele já tem o vírus, certo? Beleza, primeira coisa. Então, aquele negócio de medir temperatura lá não serve para absolutamente nada. E a segunda é que, assim, ó, se você tiver com problema de infecção urinária, alguma coisa assim, você vai estar no estado febril. Você não está com coronavírus, mas você não entra na sala de aula. Aí você vai ser vedado a você assistir a aula. Não sei, né? Só quis trazer um pouco assim, só para trocar uma ideia com vocês, tá? O nosso foco aqui é a questão do exame demissional, né? Então, assim, ó, por que eu comentei isso? Por que eu comentei isso da questão do exame demissional? Porque vocês já fizeram, muito, né? Se não todos, mas a grande maioria já fez o exame admissional e demissional. Aí a pessoa fica naquele dilema e fala assim, professor, eu fiz o exame admissional, mas assim, ó, o médico não viu nada. Não, ele viu, óbvio que ele viu. Mas a sensação que o leigo tem é do tipo assim, cara, por que a empresa tem que pagar pelo exame se no final ele só disse se estava apto ou não estava apto, só que boa parte ele não pode ver, justamente por isso, porque ele não pode exigir de você, ó, você vem aqui trabalhar, mas você traz tais exames, não pode, então ele verifica só, né, ele verifica para a sua atividade que você vai exercer, se a princípio você tem um problema, né, de coluna, alguma coisa, que envolve a questão dos movimentos, para atividade, só que é de uma forma você não consegue aprofundar tanto, tá? Fiz essas considerações, já que a gente falou sobre exame demissional, porque quando você vai sair da empresa também, né? O cara pergunta, tá tudo certo? Você fala, tá tudo certo, né? Ou, na verdade, o cara vai dizer, não, eu não posso ser mandado embora, porque aí ele vai trazer ali as situações, beleza? Vamos adiante. A respeito da homologação, né? Eu só deixei ali a informação, mas hoje em dia não há necessidade de homologar os contratos, né, com mais de um ano. Antigamente você tinha, né, os contratos com mais de um ano, era obrigatório você ir no sindicato, e o sindicato ele justamente verificava, né, a assistência do sindicato, ele verificava se estava tudo certo. Então, quando não existia uma localidade, ainda tinha questão ou defensor público, né, um juiz de paz, o Ministério Público, para quê? Para que esse empregado ele fosse assistido.
Com a reforma trabalhista, acabou essa necessidade do sindicato ou categoria, o Ministério do Trabalho, revisar a rescisão dos trabalhadores, né? Essa mudança, e além disso, né, a não obrigatoriedade a não obrigatoriedade, né, de você ter a contribuição sindical fez com que os sindicatos perdessem muito a força, razão porque conseguiram tão facilmente a reforma da Previdência, acho eu. Essa apresentação eu tinha visto, então eu fiz questão de trazer o seguinte. Eu vi que na apresentação de um colega meu, ele constava que o sindicato ele tinha a obrigação de atender de forma gratuita. Depois, vamos para o intervalo, eu vou só terminar aqui a homologação, tá, Osmar? Que ele tinha a obrigação de homologar de forma gratuita. O que acontece? O sindicato, e eu coloquei o slide para mencionar para vocês, tá? Quem comentou não é advogado e não é advogado da faculdade, tá? Era um profissional da área contábil. O profissional da área contábil, estava conversando com outros colegas, ele falou: o sindicato tem obrigação. O sindicato ele tinha obrigação antes da reforma da Previdência. Por quê? Porque constava lá o parágrafo 7º do artigo 477 que não teria ônus para o empregado ou para o empregador. Agora, com a reforma da Previdência, esse parágrafo ele foi revogado. Ou seja, pode, não estou dizendo que vai depender do sindicato, mas pode sim haver a cobrança. Antes era vedado pela lei, né? Constava lá na CLT, no parágrafo 7º, artigo 477, que era vedado, né? Cobrar do empregador ou do empregado. Agora não existe mais a vedação. Então, se o sindicato ele não tem, né, recursos de alguma outra ponta, ele pode ou poderia vir a cobrar, tá? Aqui era beleza. E daí, então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos para o nosso intervalo. E depois do intervalo a gente conclui essa nossa apresentação. A gente vai falar alguns pontos sobre seguro-desemprego, mas sobre as diversas espécies de dispensa por justa causa, sem justa causa a gente trabalhou, e depois do intervalo também vou mostrar alguns exemplos com algumas ideias de cálculo e como é que eu faço para, de uma forma sucinta, realizar esses cálculos, tá bom? Valeu, um abraço, até daqui a pouco, bom intervalo, voltamos 8h30. Posso sim, vou só parar aqui e já respondo.